Olá, pessoal! Estamos aqui no Entretanto, como sempre, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal, a gente precisa de vocês. E hoje a gente vai falar da calamidade pública no Rio Grande do Sul, aquele estado do bom povo gaúcho, tão castigado pelas intempéries. O que o governo federal, o governo estadual, lá do Rio Grande, estão fazendo? Vamos falar do retorno do DPVAT, que agora vai chamar SPVAT, e de outras medidas fiscais tomadas pelo governo Lula. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, o Rio Grande do Sul já decretou calamidade pública. Já decretou calamidade pública por conta do gravíssimo acidente climático que está acontecendo por lá. O Senado da República também editou decreto legislativo reconhecendo a calamidade pública gaúcha. Quais são as consequências jurídicas disso? Vou explicar para vocês. Com a calamidade pública decretada, são gerados planos de contingenciamento financeiro e alocação de recursos, em específico, para a contenção dos efeitos da catástrofe climática. Trocando em miúdos, o Estado membro deixa de pagar dívidas com a União por algum tempo, recebe uma espécie de moratória e, com isso, pode destinar o valor que arrecada, o que tem nos seus cofres, com a reparação dos danos gerados pelo acidente climático. Assim, reconstrói tudo aquilo que foi destruído. E tem que fazê-lo. Por quê? Porque vai prestar contas desse dinheiro que vai deixar de ir para a União Federal. Vai ter que reconstruir toda a infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul, vai ter que botar de pé e funcionando todas as instituições e órgãos públicos que tiveram seu funcionamento prejudicado ou que fecharam, e tem empresas para serem reabertas, um monte de emprego para ser gerado. Isso significa o quê? Licitação e concurso público para isso, por hora, fora de cogitação. São despesas emergenciais que vão ter que ser arcadas emergencialmente pelo estado do Rio Grande do Sul. E nessa linha de conduta, nessa toada, não vai haver espaço para a burocracia, ao menos nos primeiros tempos. O decreto de calamidade pública isenta o governo do estado do Rio Grande do Sul de certames públicos, de concursos para a contratação de gente em específico para a reconstrução do estado. Foi o decreto federal 7257, dos já distantes idos de 2010, que disciplinou o que seria o estado de calamidade pública à luz do direito. Ele decorre do desastre, de fato eventual, fortuito, de força maior, inesperado, natural ou provocado. Deverá obrigatoriamente, esse evento deverá obrigatoriamente gerar danos humanos, principalmente, humanos, materiais, ambientais, econômicos e sociais. Tudo isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, com os alagamentos de proporções gigantescas, o escoamento de mercadorias foi interrompido, acabou a água potável, disseminaram-se doenças, o acesso a hospitais e postos de saúde foi interrompido em muitos locais. Rodovias inteiras pararam de funcionar. O bom povo gaúcho ficou isolado
geograficamente. Muitos perderam o ganha-pão, empregos se perderam, justamente por falta de demanda. Empresas pararam de funcionar. Tudo isso tem que ser reconstruído e tem que ser reparado. Olha só, tem uma diferença interessante, pessoal. Uma coisa é o decreto de estado de calamidade pública. Outro, o decreto de emergência. Ambos foram diferenciados em lei por ocasião da regulamentação do Sistema Nacional de Defesa Civil, o SINDEC. Ambos, a calamidade pública e o estado de emergência, decorrem de desastres e eventos imprevistos. Na decretação da situação de emergência, o comprometimento do funcionamento do ente federado, seja União, Estado, município, DF, esse comprometimento é parcial e a crise gerada pelo evento é menos grave. Na calamidade pública, esse comprometimento é mais substancial e a crise gerada pelo evento imprevisto é bem mais grave e com reflexo humano direto, ou seja, afeta mais diretamente a vida das pessoas, do ponto de vista social e, sobretudo, econômico. Ambas, a calamidade e a emergência, exigem uma resposta pronta do poder público. No entanto, na emergência, esta resposta não tem o condão de gerar um comprometimento integral dos entes governamentais. Enquanto no estado de calamidade, o comprometimento é absoluto, voltado a reestruturar toda a infraestrutura abalada. É o que o Rio Grande do Sul terá que fazer, com auxílio de todos nós. Como eu já disse aqui, não há culpados para essa tragédia humanitária, mas todos podemos nos responsabilizar por diminuir estes danos e diminuir a incidência de futuros acidentes climáticos desta envergadura. Eu vou repetir aqui o que eu falei a esmo. Não adiantou. Eu falei para as paredes, igual aquela música sertaneja. O que eu falei durante a pandemia da Covid. Eu falei, não vamos misturar política com tragédia humanitária, com questão de saúde pública, mundial. Não vamos começar com essa historinha de esquerda para lá, direita para cá. Vamos nos concentrar em procurar ajudar a nos proteger e a salvar vidas. Eu falei isso na época da Covid. Não adiantou bulhufas. Usaram, aliás, o general Covid, né, para apear dois presidentes conservadores do poder, Bolsonaro e Trump. Né? A utilização política da Covid foi uma coisa asquerosa, nojenta, para todos os lados. Eu estou pedindo agora novamente, por favor, não misturem política com a tragédia humanitária do Rio Grande do Sul. Não é hora de política. É quase criminoso você tentar fazer política num momento de desespero desse. Tem gente sem água. Tem gente adoecendo sem ter acesso ao hospital. Tem gente sem ter o que comer por falta de condição de escoamento, de saneamento e por aí vai. É uma tragédia humanitária, como se o Rio Grande do Sul estivesse em guerra. Não é hora de, por exemplo, falar que o acidente climático aconteceu porque Bolsonaro, durante 4 anos, não preocupou com o meio ambiente. Ou falar que o Lula não está trabalhando como o Bolsonaro trabalhou durante a Covid. Não é hora disso, pessoal. É hora de ajudar a reconstruir um dos estados da federação. E procurar trabalhar preventivamente para que eventos dessa natureza, porque no clima a gente não manda, mas a gente pode se prevenir contra os efeitos do acidente climático. Vou contar para vocês aqui só de um país, Holanda.
também chamada Países Baixos. A Holanda é abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Sofreu consequências de inundação por toda a sua história, até construir diques e eclusas que impediram que essas inundações continuassem ocorrendo. Já tem 100 anos que não tem histórico de inundação pelas águas do mar na Holanda, nos Países Baixos. Ou seja, a gente não manda no clima, a gente não manda em São Pedro, mas dá para adotar boas práticas e assumir políticas governamentais que possam impedir que as catástrofes climáticas tenham efeitos tão danosos como estão tendo agora. É possível. O governo Lula precisa arrecadar desesperadamente. Uma coisa que muita gente não fala é que os investimentos externos, o dinheiro de fora que entra, diminuíram consideravelmente depois do retorno do PT ao governo. É compreensível. Aquele Lula que era o cara dos 2 primeiros mandatos, prestigiado mundo afora, não existe mais depois dos escândalos políticos e policiais que geraram mais de 1 ano de cadeia para ele. Investidores daqui e de fora estão bastante ressabiados com isso. Dinheiro está parando de girar. Por isso, para arrecadar, há uma política fiscal, o tal do arcabouço fiscal, né, do Fernando Haddad, há uma política fiscal de tolerância zero com sonegadores. Curiosamente, o governo federal é mal pagador, mas excelente cobrador. E é o principal cliente da justiça brasileira, tanto como credor quanto como devedor. E Lula está, pouco a pouco, retornando com tributos. Um deles, o DPVAT, extinto nos anos de Bolsonaro no poder. Ele voltará mais salgado, pessoal, cerca de R$60 por ano, em média, e com outro nome, SPVAT. O projeto de lei já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, do Senado, e caminha célere rumo à aprovação final. Vai virar lei, e pesará nos nossos bolsos a partir de 2025, o que nunca me entrou na cabeça. Preste atenção. O que nunca me entrou na cabeça. Se é seguro obrigatório, só deveria incidir sobre aqueles proprietários de veículos automotores que não têm seguro particular que acoberte danos em acidentes de trânsito. Por que não é assim? É a tal da solidariedade imposta por lei. Todos estamos arcando com os valores que o SUS suporta com vítimas destes acidentes. Com a instituição do tributo repaginado e através de uma ferramenta chamada antecipação tributária, o governo federal vai ficar, desde logo, livre, alforriado, para gastar cerca de 15 bilhões de reais como crédito antecipado. Ou seja, já vai poder gastar por conta do dinheiro que se espera seja arrecadado com o SPVAT, ressuscitado das catacumbas. Aguardemos a tributação do PIX para breve. Pessoal, esse ano passei o primeiro Dia das Mães sem a minha mãe, falecida recentemente. Em uma só palavra, duríssimo. Eu perdi uma referência. Parte da minha vida se foi com ela. Aqueles anos da infância em que ela foi a minha principal fonte de carinho e proteção.
É como se minha infância tivesse desaparecido para sempre da minha história quando a minha mãe pereceu. Por favor, que sirva de lição a todos. Cuidem, amem, convivam com pais e mães o máximo que puderem. Sempre. Aproveitem o tempo com quem lhes pôs no mundo. Cada segundo desse convívio é inesquecível, precioso e não volta nunca mais. Ficam só as lembranças, e que sejam muitas, várias, eternas. Saudade, minha mãe. A senhora é a eterna flor do meu mundo. E para encerrar, entretanto, por falar em mães, um ditado judeu: Deus não pode estar em todos os lugares. Por isso ele fez as mães. Fiquem todos com Deus. Minha santa mãezinha, que está lá no céu, fique com ele também. Até a semana que vem. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.